Você vai controlando aí, porque se por acaso vocês sentirem que está muito lagado a apresentação e tal, às vezes vale a pena eu desligar o vídeo também e tal, aí vocês me avisam. Tá aí, gente, se precisar, abre o microfone e fala, tá? Chama a atenção de alguma coisa. Tá, Paulo, se você quiser ir colocando a sua apresentação, enquanto eu vou dizendo para vocês que vocês sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aos seminários aqui do NERP, nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Uberlândia. A gente está abrindo essa série de seminários com chave de ouro. Estamos muito honrados que o Paulo aceitou o convite para vir aqui falar. O Paulo Eugênio, vamos contar um pouco da história dele, mas não dá para contar tudo, porque é muita coisa. Ele se formou na UNB em biologia e fez o mestrado lá na Unicamp, e o doutorado ele fez na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E hoje ele é professor titular aqui na Universidade Federal de Uberlândia e também coordenador do programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Já orientou um monte de gente, então aqui tem uma série de estudantes e ex-estudantes que trabalharam com o Paulo, e estudantes dos ex-estudantes do Paulo, então já tem toda uma família aí envolvida com a carreira, né, do Paulo, e com certeza ele é um ídolo para todos nós, né? Dá para ver aí pela quantidade de pessoas. Bom, o Paulo trabalha com ecologia de cerrado como um todo. Ele tem feito coisas que não dá nem para entender mais como ele consegue desenvolver. Na verdade, não dá nem para eu lembrar também. Mas para gente que trabalha com biologia reprodutiva de planta, né, e polinização, é um grande expoente assim da história assim do campo no Brasil, né, que ainda está nativa, né? Então, para a gente, Paulo, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, e vamos lá, estamos ansiosos para ver. Tá bom. Haja responsa. Até parece que eu sou essa figurinha difícil, assim, sabe? Eu não dei palestra antes porque não me chamaram, porque chamando eu estou topando, tá? Eu agradeço, então, o convite do Vinícius, e quando o Vinícius falou, eu falei, olha, Vinícius, eu estou meio enrolado, então eu vou, na verdade, dar uma palestra que eu estou parecendo, a Renata fala que estou parecendo a Nanusa, né? Toda vez eu vou falar de campo rupestre, vou falar, né? Então, provavelmente vocês já viram muitos desses slides, vocês já viram muito dessas coisas que eu vou falar, mas, assim, quando eu fiz essa palestra originalmente, a ideia era exatamente tentar, tipo, juntar um monte de informações, né, de coisas que eu já fiz, que os alunos fizeram, etc., para tentar dar uma visão do Cerrado, né? E aquelas pessoas que forem fazer o meu curso na terça-feira provavelmente vão ver de novo muitos desses slides que eu estou apresentando aqui, né? Porque termina não tem muita coisa nova também assim para mostrar, né? Então, pelo menos tentar dar uma visão geral, né, do que é o Cerrado. E quando eu fiz essa palestra originalmente, a ideia era chamar atenção para isso, né, que não é floresta, né? É o Cerrado, que é outra face da biodiversidade brasileira, né? Na última vez que... Aí eu apresentei essa palestra, quando eu estava lá fazendo meu pós-doc lá nos Estados Unidos, e depois, uns 2 anos atrás, eu apresentei essa palestra também lá em Sevilha, né, na Espanha, na pós-graduação lá, tentando também fazer essa, tipo, uma coisa geral sobre os cerrados, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. E é muito engraçado, porque quando eu fui a Sevilha, em 2011, eu tinha apresentado uma palestra muito parecida. Então, eu pedi desculpa para eles, estar apresentando de novo a mesma coisa, né? E eu tinha terminado a palestra naquela época com essa foto, que foi uma foto de uma viagem muito legal que a gente fez para a Serra da Canastra, né? Muitas das pessoas que estão aí nessa foto estão até legal que estão assistindo, né, a palestra, tipo o Felipe, né,
Pietro que saiu ter reunião, né? Mas essas pessoas aí contribuíram muito para muitas das ideias que eu vou estar discutindo aí, né? E eu pus penduricalho, eu tinha que ter posto mais gente, mas aí não ia caber direito na foto, mas eu pus aí a Renata também, a Luciana, o Peter, a Rafaela, né? Que são outras pessoas que têm trabalhado, tinha que ter posto mais gente, né? Cristiana, etc., um monte de gente nova, né? Mas como eu ia estava na época centrando fogo nessas coisas de Cerrado, né? Mais gerais, eu terminei botando essa foto aí, que particularmente eu gosto, né? E chamando a atenção de que, na verdade, muitas das coisas que eu vou falar são um pouquinho parte do trabalho das pessoas que estão aí, né? Rosana, Ana, etc. Né? E o Cerrado, quando a gente pensa em floresta, né? E é aquela coisa meio do... mesmo no Brasil, quando a gente pensa em vegetação, etc., a primeira coisa que a gente lembra é de floresta. No exterior, então, nem se fala, né? Porque as pessoas acham, eu tenho um amigo lá na Amazônia, você conhece ele? Pertinho, né? Da Amazônia para Uberlândia e tal. Né? Mas, no exterior, as pessoas conhecem o Brasil basicamente pelas florestas. Né? E a gente esquece, na verdade, que o Cerrado ocupa uma boa parte do Brasil, né? E é provavelmente o segundo ecossistema mais importante em termos de área no país. Né? Eu fiz questão de colocar, quando eu dei essa última palestra, fiz questão de colocar Uberlândia ali para mostrar, estou bem longe da floresta amazônica. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Cerrado, sobre padrões de biodiversidade, vou falar um pouquinho sobre a biologia reprodutiva de plantas, né, e as relações disso com a biodiversidade, e depois falar um pouquinho sobre ameaças e apomixia e como será que vai ser o futuro da vegetação do Cerrado. Tá? Como eu falei, eu tinha posto os slides todos em inglês, né, para essa palestra lá. Eu vou tentar ir falando, se alguém tiver, não perder alguma coisa, porque às vezes passa rapidinho, né? Por favor, me fala que eu explico melhor. Aí eu vou falar sobre cerrado, na verdade, que é uma savana. E eu chamo a atenção que savanas tem no mundo todo, né? Não é só no Brasil que tem savanas. Por incrível que pareça, a gente tem savana em quase todos os continentes. Aí a gente tem savanas, né? Na Austrália, na Índia, na Venezuela. A gente tem savanas na África, né? Na América Central, né? E até no Sudeste Asiático, lá no Camboja, tem savanas. Então, na verdade, as savanas, né, são ambientes muito importantes, alguma coisa da ordem de 30%, né, da produtividade primária no mundo sai dessas áreas de savana. Ela é provavelmente a casa para 20% da população da Terra e a maior parte do gado e né, das criações do mundo está em áreas de savana. Né? Então, são áreas ecologicamente muito importantes, culturalmente mais importantes ainda. Né? Alguns trabalhos, alguns autores sugerem, inclusive, que a humanidade talvez tenha surgido nesses ambientes sazonais, nesses ambientes de savana, ou pelo menos foi muito influenciada por esses tipos de ambiente. Né? Então, as savanas não são uma coisa só do Brasil. Tá? Então, o cerrado não é uma jabuticaba, né? Que é essa fruta que só acontece no Brasil. Tá? Durante muito tempo, muitas pessoas defendem essa posição de que o cerrado é diferente de savanas. Mas era interessante para a gente, e é importante para a gente, que a gente considere o cerrado nesse contexto mais geral, até porque a ciência que a gente fizer aqui pode ter uma relevância maior, porque muita coisa pode ser e deve ser discutida em outros ambientes, em outras partes do mundo. Tá? Então, considerar o cerrado uma coisa específica daqui talvez até a gente diminuir a relevância dos estudos que a gente faz.
Mas o Cerrado tem algumas coisinhas diferentes, né? Na verdade, essa vegetação de Cerrado, ela tem uma maior quantidade de chuvas quando você compara com outras áreas de savana, né? E ela tem uma diversidade, aparentemente, uma diversidade vegetal e animal muito maior do que outras áreas de savana no mundo. E as áreas de cerrado no Brasil, elas são muito diversificadas. Você tem uma variedade muito grande de fisionomias, né? E esse desenho lá do Felipe Ribeiro, lá de Brasília, do Zé Felipe Ribeiro, mostra a diversidade, né, de tipos fisionômicos que a gente tem, mesmo quando você pega só formações de savana, você tem gradientes de plantas lenhosas que caracterizam essa região. Né? E uma coisa muito interessante, né, no Cerrado é que, enquanto nas florestas, né, você tem um processo de estratificação vertical que gera diversidade, né, nas áreas de savana você tem um mosaico de fisionomias diferentes que geram uma espécie de diversidade horizontal. Tá? Então, você tem áreas com formações diferentes que formam uma espécie de um mosaico e que termina gerando possibilidades e diversidade diferente de ambientes, etc., para as plantas e animais, para a vida que existe nessa região. Então, quando você olha o Cerrado visto de cima, né, o que você vê são diferenças fisionômicas, áreas de floresta, áreas de cerrado mais denso, mais abertos, etc., que terminam resultando num mosaico de fisionomias, né, que ajuda a ampliar a diversidade de ambientes que a gente tem nessas áreas. E o cerrado inclui também florestas, né? Inclui muitas áreas de florestas de galeria ou áreas mais fechadas de florestas semideciduas, que também são parte do complexo de formações que a gente tem nessa região. E durante muito tempo, apesar dessas florestas, apesar dessa enorme diversidade, que eu vou chamar a atenção mais para frente, né, o cerrado foi considerado o primo pobre das formações vegetais no Brasil. Né? Ele era considerado tipo o patinho feio, a tal ponto que na Constituição de 1988, o cerrado foi dado de presente para justificar ou para permitir a conservação da floresta amazônica. Então, o acordo feito, né, pelos ambientalistas na época foi que, se vocês querem cortar, cortem o cerrado, tá? E preservem a floresta amazônica. Isso ficou refletido, inclusive, nas leis, onde a quantidade de área preservada, obrigatória, etc., em cerrado é muito menor do que na floresta amazônica. Isso por quê? Porque durante muito tempo, né, o cerrado era considerado áreas com solos muito pobres, com essas árvores tortuosas, esquisitas, né, era considerado um ambiente menos rico e, portanto, menos importante de proteger. Mas, na verdade, e além disso, né, junto com isso, apesar disso, o cerrado tem um custo de terra pequeno, né, as áreas são facilmente mecanizáveis para a agricultura, apesar dos solos serem pobres, né, desde as décadas de 70, eles conseguiram desenvolver uma série de técnicas para corrigir a acidez desses solos e tal, e para permitir irrigação, etc., usando cursos d'água e tudo, que permitiu que essas áreas de cerrado, apesar de relativamente pobres em nutrientes e tal e coisas, se transformassem na principal fronteira agrícola do Brasil. A tal ponto, né, que no final do século passado, no Klink, né, o Carlos Klink e a Adriana Moreira escreveram, né, um capítulo para esse livro lá sobre o cerrado, mostrando que as taxas de destruição de floresta eram muito maiores no cerrado no final do século passado do que na própria Amazônia. A destruição da Amazônia tinha diminuído, em compensação, a degradação, destruição, deflorestamento, né, da área de cerrado estava aumentando até o final do século passado e continuou aumentando nesse século. Né? Então, na verdade, tudo bem, não foi só o cerrado que foi destruído, né? Mas
as taxas, né, de destruição do cerrado, num certo sentido, são semelhantes à destruição da própria Mata Atlântica, né, e, até certo ponto, menores, né, do que a destruição da floresta amazônica, que tinha uma série de razões para conservação. Claro que isso mudou hoje em dia, e agora virou bandalheira geral, né, que corta tudo. Mas, em teoria, o cerrado foi, num certo sentido, negociado, né, para que a Amazônia fosse preservada. Até o ponto, né, de que, na virada do século, a gente provavelmente já tinha menos de 50% da área original do cerrado conservada. Então, esses trabalhos mostraram, né, mesmo o trabalho de Myers lá sobre hotspots e colaboradores, né, sobre hotspots, e depois o trabalho do Carlos Klink em 2005, mostravam que essas taxas de destruição estavam muito altas, e o potencial de perda de espécies numa área muito rica, né, era muito alto, de tal maneira que essa área terminou se transformando num hotspot para conservação. E no final do século XX, começo do século XXI, as pessoas começaram a pensar um pouquinho diferente em termos de conservação do cerrado, começaram a mudar um pouco as perspectivas. A gente sabe que, longe de ser pobre, né, na verdade, quando você vê os dados recentes da flora do Brasil, né, a gente tem quase tantas espécies de plantas, por exemplo, no cerrado, como a gente tem na Amazônia. Tá? Talvez um pouco menos do que tem na floresta atlântica, né, mas o cerrado é muito rico em espécies. Né? E não somente em espécies de planta, né, depois eu vou mostrar que ele é rico em outros tipos de organismos também. E tal. Então, é uma área muito rica em biodiversidade e que valeria a pena conservar. Mais que isso, a gente não tem só um cerrado, provavelmente a gente tem vários cerrados. Né? Os cerrados mudam, você tem uma substituição de espécies, e apesar de estruturalmente eles serem semelhantes às savanas, na verdade, quando você vai olhar, né, esses trabalhos do Jimmy Hatter, né, que faleceu no ano passado, mostraram isso, né, que, na verdade, você tem aí, por exemplo, no Cerrado, eles descreveram alguma coisa, ou para esses levantamentos que eles fizeram, alguma coisa da ordem de 1.000 espécies, né, só que 1/3, mais ou menos, dessas espécies, eles só conseguiram encontrar em uma área. Então, eles analisaram 376 sites, né, e 1/3 das espécies estavam restritas a um único lugar. Né? Então, poucas espécies apareciam no cerrado inteiro. Né? Na verdade, alguma coisa da ordem de 30 e poucas espécies somente apareciam em mais de 50% das áreas que eles analisaram. Então, mesmo quando você pega as plantas lenhosas, o cerrado é muito rico em espécies, e é muito rico em betadiversidade, quer dizer, o cerrado é diferente floristicamente de um lugar para o outro. Ao ponto que você provavelmente não tem um, mas você tem vários cerrados, né, nessa região toda. Tá? Estou passando rápido, são informações que vocês têm, se vocês precisarem de mais informação, por favor, me falem. Essa é a lista das espécies lá, que o Jimmy, o Simon, né, e o Felipe compilaram, o Zé Felipe Ribeiro compilaram, e somente 38 espécies apareciam em mais de 50% das áreas que eles analisaram. E, claro, a campeã é o pau-terra de folha grande ali, né? Folha grande flora, que aparecia em 85% das áreas. Tá? Mas só em 85% das áreas, não aparecia em todas as áreas. Gente, qualquer coisa, se eu estiver falando besteira, vocês me falam, viu? Essas plantas lenhosas e essa flora do cerrado, né, desde a década de 60, que as pessoas discutem, né, e tem sido mostrado que muitas dessas plantas lenhosas, na verdade, têm uma relação muito grande com florestas tropicais. E essas plantas são menos relacionadas com as áreas mais secas da América, com a caatinga e com o chaco. Tá? Isso funciona para as plantas lenhosas. Né? A maior parte dessas plantas lenhosas estão associadas a florestas tropicais. E, no final das contas, apesar de a gente ter poucos, isso resulta, né, que a gente tem poucos gêneros endêmicos do cerrado, muitas espécies endêmicas,
mas os gêneros do cerrado são compartilhados com as florestas, né, com as áreas de florestas nas Américas. A gente tem um monte de espécies, por exemplo, de plantas, né, que ocorrem em todas essas áreas, como o próteo, heptafilo, que ocorre em florestas, tanto da Amazônia, quanto da Mata Atlântica, quanto do Cerrado. Você tem outras espécies que têm aparentemente origem amazônica, mas que ocorrem em florestas na área de Cerrado. Você tem ainda outras espécies, né, que são de Mata Atlântica e ocorrem dentro do Cerrado também. Então, para as plantas, o Cerrado parece como uma espécie de peneira, né, e de uma multiplicidade de fisionomias que, num certo sentido, aceita todo mundo. Aceita plantas que têm diferentes origens crescendo nessa região. Mas não só plantas, né? O Cerrado também aceita outras coisas, né? Por exemplo, uma fauna de Lepidóptera no Cerrado é bastante rica, né? E tem origens de diferentes formações, né? Então, os trabalhos lá sugerem, né, que alguma coisa da ordem de 18% teriam origem a partir da floresta amazônica, a 26% de floresta atlântica, e alguma coisa apenas da ordem de 2,6% a partir de áreas mais secas. Num certo sentido, uma coisa semelhante acontece com aves. Durante muito tempo se pensava que o Cerrado era pobre em aves, né? Os primeiros levantamentos encontraram poucas espécies de aves. Mas, na verdade, era que provavelmente o pessoal não tinha mostrado o suficiente, porque os estudos mais recentes mostraram uma grande diversidade de aves nessa região do Cerrado e relações com outros ambientes também. O Cerrado sempre funciona como esses corredores. Então, quando o Felipe Amorim começou a trabalhar com os esfingídeos aqui, né, em Uberlândia, o que ele viu é que essa área aqui parecia funcionar como uma espécie de entroncamento entre a fauna de esfingídeos. Você tinha espécies, que tinham aparentemente uma origem de áreas mais secas, você tinha espécies que eram de áreas mais úmidas, né, que se encontravam aqui. Né? Então, o Cerrado é central no Brasil e ele funciona também como permeável a passagem, seja por migração, né, ou seja por persistência mesmo, de espécies que têm origens diferentes. E por que isso? Provavelmente porque o Cerrado também mudou ao longo do tempo. A história que a gente tem na América, né, é de mudanças muito grandes, climáticas, né, e a gente já teve períodos mais quentes, mais frios e secos, e a gente já teve períodos mais úmidos também, que se alternaram, né, e levaram a mudanças na distribuição. Eu fico com as mãos aqui mostrando, assim, e, na verdade não estou mostrando porcaria nenhuma, né, porque vocês não estão vendo nada do que eu estou mostrando. Então, mas provavelmente a distribuição do Cerrado já foi muito menor do que hoje em dia, e vastas áreas na América foram ocupadas por vegetação mais seca. E também florestas de araucária, etc., de climas mais frios, também invadiram boa parte das áreas de cerrado, né, de maneira que a gente teve mudanças climáticas que ajudaram a moldar a diversidade de plantas e de animais nessa região. Talvez isso explique essa permeabilidade e esse grande aumento na quantidade de espécies, etc. Né? Um dia, né, provavelmente na próxima encadernação, eu ainda vou descobrir como que o Absaber fez esse mapa. Tá? Se vocês descobrirem, vocês contam para mim. Tá? Mas é aquelas histórias na ciência que, se não é vero, é bem trovato. Né? Se não é verdade, é muito bem descrito, porque ele descreveu essas mudanças, né, provavelmente com bases nas ideias e nos estudos com com as perfurações, principalmente feitas em áreas de vereda, que mostram as mudanças polínicas, né, que foram encontradas na região ao longo do tempo. Então, por exemplo, esses estudos de Ledru, né, em 2002, outro capítulo do livro lá do outro Paulo Oliveira, né, do Paulo Sérgio Oliveira e do Marquis, né,
nesse livro tem um capítulo mostrando essas modificações, né, e chamando a atenção que quando você analisa o pólen, né, das plantas ao longo do tempo, a gente tem mudanças vegetacionais sérias. E mesmo quando você vê as partículas de carvão, etc., que estão associadas a queimadas, também isso muda ao longo do tempo. Então, provavelmente, o cerrado já foi mais mésico, semelhante ao que acontece hoje em dia, talvez até mais úmido, mas também já teve um período muito mais seco e talvez mais frio, né, que durou no último período glacial geral, né, provavelmente até alguma coisa da ordem de 7.000 a 3.000 anos atrás, que o clima foi voltando ao clima atual, né, que é o que a gente tem, que provavelmente levou à expansão de áreas de floresta, né, a diminuição de áreas de araucária e um aumento na vegetação da distribuição do cerrado de uma maneira geral. Então, isso talvez explique a diversidade do cerrado. Na verdade, estudos mais recentes, né, da Werneck, esqueci o nome, Natália, eu acho, Werneck, né, eles mostraram que... Fernanda Werneck, desculpa. Eles mostraram que você tem poucas áreas, né, dependendo do modelo, né, de distribuição, você tem poucas áreas estáveis de cerrado, e que essas áreas estáveis de cerrado, ao longo dos últimos milhares de anos, né, estariam nessas áreas mais centrais do Brasil, em áreas mais altas também, né? Então, os platôs mais altos, em áreas mais centrais do Brasil, mas ao norte um pouquinho, que seriam as áreas estáveis, onde o cerrado persistiu ao longo dessas mudanças climáticas todas. E provavelmente você teve vários ciclos de expansão e retração do cerrado, né, os dados de biologia molecular, de genética de plantas, por exemplo, como o de Himeneia, sugerem que o cerrado, né, e essas plantas invadiram áreas mais ao sul mais recentemente. Tá? Então, as ideias que tem desses estudos de filogeografia sugerem que as plantas de cerrado, né, e o próprio cerrado, invadiram áreas mais ao sul, inclusive essas áreas aqui ao sul de Uberlândia, mais recentemente, depois desse último máximo glacial, há mais ou menos 10.000 anos atrás. Mas por que o cerrado diminui e aumenta? Então, tem alguma coisa que faz que ocorra o cerrado? Né? Durante muito tempo, as pessoas, provavelmente eu preparei uma palestra para uns 2 dias, mais ou menos, tá? Então, vamos ver se eu consigo apresentar pelo menos parte dela. Mas o que faz com que apareça o cerrado? Tradicionalmente, a gente considera que o cerrado é fruto de 3 fatores determinantes, basicamente. O sazonal, a ocorrência de fogos e solos relativamente pobres. O clima realmente é sazonal, a gente tem uma estação seca e uma estação chuvosa bem marcada. A gente tem solos relativamente pobres, apesar de que a gente tem gradientes, né, de tipos diferentes de solo, mas normalmente esses solos são relativamente pobres. Né? Isso não é muito justificativa, porque no final das contas a gente tem florestas crescendo sobre solos pobres também. Né? Mas, de uma maneira geral, os solos de cerrado são mais pobres do que em outras áreas. Tem menos nutrientes, são mais ácidos, mais lixiviados, etc. E, além disso, a gente tem fogo, né? Queimadas, né? Tem um acúmulo grande de biomassa durante a estação chuvosa, e na estação seca a gente tem fogos frequentes, né? Que destroem essa biomassa. Então, tem uma série de trabalhos, né? Mostrando o impacto dessas queimadas sobre essas plantas de cerrado e sobre a ocorrência do cerrado de uma maneira geral. É interessante porque essa coisa de cerrado parece uma dessas histórias de filosofia da ciência, assim, né, que a gente tem substituição de paradigmas. Durante muito tempo, se pensou, os primeiros estudos sobre cerrado sugeriam, né, que o cerrado era uma vegetação adaptada à seca. Então, o Warming, lá ainda no século XIX, sugeriu que o cerrado era uma vegetação adaptada à seca. Depois, o Havicha e outros pesquisadores, né, mostraram que, na verdade, tinha água bastante para as plantas. Na verdade, elas ficavam com os estômagos abertos a estação seca inteira.
em muitas áreas de cerrado. Então, não era a água que limitava o crescimento das plantas. Mas o que era? Então, eles sugeriram um novo paradigma, que seria o oligotrofismo, os solos pobres. Ora, mas aí depois veio o Jimmy, essa figura aqui, né, que infelizmente faleceu no ano passado, né, e o Jimmy andou por um monte de cerrados no Brasil e ele viu que tinha muitos cerradões, né, e áreas de mata semidecídua que cresciam em solos igualmente pobres em nutrientes. Então, não eram os nutrientes que limitavam a ocorrência de cerrado. Então, o que é que seria? Então, um novo paradigma, né, que o Coutinho e outros autores ajudaram a criar, era a ideia de que o cerrado era mantido por fogo, que queimadas no cerrado é que mantinham essa vegetação, que era uma espécie de desclímax, mantida pelo fogo. Ora, essas três paradigmas aí históricos têm em comum uma coisa. Ninguém fala dos fatores biológicos. São sempre fatores abióticos. Então, o cerrado seria explicado por fatores abióticos, por fatores climáticos, edáficos, ou mesmo pela ocorrência de fogo. Na verdade, durante muito tempo, né, as pessoas achavam, né, eu vi uma palestra de uma dessas figuras importantes, né, dizendo assim que não importa o cerrado, o que importa é o solo do cerrado. O que tem em cima do cerrado, vocês podem botar abaixo, porque o que a gente precisa é do solo, o que a gente precisa para plantar as coisas. Né? Então, a mentalidade que se tinha era de que o cerrado era uma coisa pobre, mantida aí por esses fatores ambientais, etc. Quando eu comecei a fazer a minha tese lá no Paleozoico Superior, a ideia que se tinha é de que a reprodução das plantas de cerrado não importava lufas, né? Porque o cerrado era mantido por fogo mesmo, por solos pobres, etc. Então, como as plantas se reproduziam, provavelmente elas se reproduziam lá por rebrotamento e tal, de vez em quando. Tal, isso era suficiente para manter o cerrado. Então, que essa reprodução assexuada seria a coisa mais importante para essas plantas, porque tinha essas limitações todas. E aí eu terminei na década de 80, começo da década de 80, meados da década de 80, final, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu resolvi me perguntar, então, será que o cerrado tem alguma coisa de diferente em relação às florestas que estão em volta? Porque as florestas a gente já sabia que os processos bióticos, né, de polinização, os serviços ambientais, eram importantes para as florestas. Será que o cerrado era diferente? Desculpa. Então, essa era uma pergunta interessante. E a gente, no final das contas, já tinha o outro lado da moeda. Né? Tinha uma pessoa que trabalhou muito aqui em Uberlândia, na região, né? No final da vida veio em Uberlândia da palestra, até, que chamava Luiz Gouveia Laboriot. Né? E o Laboriot já tinha mostrado que, na verdade, junto com o pessoal lá de São Paulo, do Ravischer, etc., já tinha mostrado que, na verdade, essas limitações para o crescimento das plantas no cerrado são relativas. Né? Porque durante a estação chuvosa você tem água bastante. Né? Tem poucos nutrientes, mas tem nutrientes suficientes para as plantas crescerem. Na verdade, algumas plantas de cerrado, se você colocar mais nutriente, estraga, porque elas gostam, na verdade, desses solos mais pobres e tudo. Né? Então, permitia o crescimento. As plantas herbáceas, claro, eram muito mais limitadas pela água. Essas plantas lenhosas, não. Cresciam numa boa e tinham sistemas radiculares profundos suficientes para obter a água necessária para o seu crescimento. E isso permitia que a gente tenha uma diversidade de estratégias de crescimento, de estratégias fenológicas. Então, trabalhos, por exemplo, como o do Batalha, e do Fernando Martins, Marcos Batalha e Fernando Martins, mostraram que, na verdade, o número de espécies de árvore em flor diminui com a chuva. Tá? Então, a maior parte das árvores floresce no final da estação seca e começo da estação chuvosa. Então, a água não é um limitante para os processos dessas plantas. E as plantas florescem o ano inteiro. Você tem, isso aí é a área que eu trabalhei no meu doutorado, você tem plantas florescendo o ano inteiro. Plantas lenhosas florescendo o ano inteiro. Né?
Então, aparentemente, não tem uma limitação para o florescimento, porque elas têm acesso à água. Né? Além disso, dessa diversidade enorme de coisas, talvez a dispersão e crescimento das plantas seja, sim, limitada ou influenciada pela estacionalidade da região. Né? Então, eu vi lá ainda na minha tese, né, que as plantas dispersas pelo vento, né, eram dispersas, principalmente as sementes, os frutos eram dispersos aqui no final da estação chuvosa, da estação seca, desculpa, início da estação chuvosa, enquanto que as plantas dispersas por animais eram dispersas no meio da estação chuvosa. E o Gottsberger já tinha falado e sugerido que essa diferença poderia estar ligada à atividade dos animais na região do Cerrado durante a estação chuvosa. E essas diferenças na fenologia de frutificação terminam impondo algumas adaptações importantes para as plantas lenhosas de cerrado. Algumas delas, por exemplo, vão ter sistemas radiculares profundos e que acumulam água e tal, e essas plantas dispersas pelo vento desenvolvem rapidamente esses sistemas radiculares, de maneira que, durante a estação seca, elas podem sobreviver com esse sistema radicular e rebrotar de novo na estação chuvosa seguinte. Mas as plantas dispersas por animais que caem aqui na estação chuvosa, muitas delas têm mecanismos de dormência que atrasam o processo até o início da estação chuvosa seguinte. Então, você tem pelo menos duas estratégias diferentes de lidar com a estacionalidade entre as plantas de cerrado. Essa coisa é interessante porque, no final das contas, isso explica o comportamento de certas plantas. O Rizzini tinha falado que as plantas de cerrado não cresciam bem, não germinavam bem, porque elas seriam, como ele viu, num teste que ele fez de germinação com a nona, com o Paraticum, ele pôs as sementes para germinar, e ele viu que depois de 9 meses, as sementes já estavam podres lá no laboratório e não germinavam. Então ele falou, não, essas porcarias de cerrado não germinam. Por isso que elas se reproduzem vegetativamente. Na verdade, o que essas plantas aqui estavam fazendo é que elas não eram bobas nem nada. Elas esperam, dormentes até o início da estação chuvosa seguinte. E se você planta essas sementes no solo, como o Felipe Ribeiro fez aqui, lá em Brasília, elas germinam numa boa, depois de um ano. Então, você tem estratégias nessas plantas adaptadas para lidar com as condições de cerrado. Então, essas estratégias permitem esse crescimento recursivo nessas plantas lenhosas, e esse crescimento recursivo, formando um sistema radicular cada vez mais profundo, espessado, que permite que as plantas rebrotem, pode ser, inclusive, uma forma de elas lidarem com o fogo. Então, se você pegar muitas dessas plantas de cerrado, apresentam aqui, sistemas radiculares espessados que permitem que elas sobrevivam nessas condições. E isso termina sendo uma adaptação para o fogo também. Então, essas plantas de cerrado, apesar daquelas coisas que o Gottsberger e outros autores tinham sugerido, que seriam diferentes das plantas de mato, na verdade, para crescer, pelo menos, elas têm formas de crescer sem problemas. E para se reproduzir, para produzir flores, e para sobreviver nessas condições. Isso aí era só um adendo, para mostrar que o Marcelo Simon, e colaboradores, eles mostraram que, na verdade, muitas dessas plantas de cerrado estão adaptadas ao fogo e adaptadas a essas condições de crescimento recursivo. Muitas delas têm casca, e têm formas de crescimento, como vocês veem aqui, está vendo? Sistemas radiculares, etc., que permitam que elas sobrevivam à estacionalidade, mas também sobrevivam aos eventos de fogo. E ele sugere que essas plantas evoluíram relativamente recentemente, cerca de 10 milhões de anos atrás, para cá, muitas dessas linhagens, e o que estaria, até certo ponto, semelhante à origem dessas vegetação dominada por gramíneas na América. Mas isso é outra história. Só para mostrar para vocês como que uma planta de cerrado consegue sobreviver bem. Essa é uma planta que eu trabalhei ainda no meu mestrado, que uma era coriácea, nesse caso,
e ela germina, forma uma plântula, parece uma cenourinha com a raiz bem espessada, e ela é capaz de rebrotar a partir dessa raiz durante anos. Quando a gente tentou calcular como seria a sobrevivência dessas plantas ao longo de todas as fases, né, de crescimento, reprodução, etc., né, e a gente estimou qual seria o turnover, qual seria a formação de novas plantas naquela população, a gente viu que, em um ano, a corte de plantas formadas era suficiente, né, para formar o mesmo número de plantas pequenininhas que tinha na população original. Então, com todos os problemas, possíveis problemas reprodutivos, as plantas de cerrado conseguiam se reproduzir muito bem nessas condições. Na verdade, a polinização aqui era a única fase que essas plantas tinham que era um pouco mais limitante. Tá? Que somente 13% das flores se transformavam em frutos. Mas o resto, as taxas de sobrevivência são sempre muito altas, mostrando que essas plantas estão muito bem adaptadas a essa região. Mas o Botsberger e outros autores falavam, não, mas aí, na hora que as plantas vão crescer no cerrado, elas vão ter problema, porque aí elas não vão ter aqueles polinizadores bonitinhos que elas têm na mata, aquelas abelhonas, aqueles morcegões, aquelas coisas que elas têm na mata. Né? E a tendência é que essas plantas sejam polinizadas de maneira mais simples e tal. Será que é isso que acontece? Na verdade, como eu fui ver e outras pessoas viram também, depois não. Você tem uma diversidade enorme de polinizadores e, mais que isso, a maior parte dessas plantas depende, né? E aí o Peter tinha mexido com essa coisa de sistemas de incompatibilidade, né? A gente viu que a maior parte dessas plantas eram autoincompatíveis ou eram dioicas. Então, elas precisavam de polinização cruzada, elas dependiam dos polinizadores para a sua sobrevivência. E elas eram muito parecidas com plantas de florestas de outra parte da América. Então, essas plantas não eram diferentes em termos de polinização também. Tá? Então, tanto para a Voquísia quanto para a Quiméria, eu vou correr um pouquinho, né? Essas plantas, tanto aquelas que ocorriam na floresta quanto aquelas que ocorriam no cerrado, tinham os mesmos tipos de polinizadores e tinham os mesmos tipos de sistemas de reprodução. Então, a polinização no cerrado, né, termina sendo semelhante àquela da floresta. Né, e as plantas lenhosas dependem de animais para sua polinização. Tá? Então, por exemplo, quando você pega um jatobá da mata e o jatobá do cerrado, eles têm formas diferentes de crescimento. Note o sistema radicular bem espessado, mas ambas são polinizadas por morcegos. Tá? Então, a minha ambição de mostrar trocentas coisas possíveis, eu até pus a fenologia aí, só para mostrar que essas plantas, na verdade, se diferenciam só pela fenologia. Uma floresce num determinado momento do ano, outra floresce em outro momento do ano. Mas elas são as duas polinizadas por morcegos. E isso talvez seja suficiente para separar as espécies e manter essas diferenças morfológicas e de crescimento, etc. Sumiu a minha imagem. Essas características reprodutivas, o que eu queria falar nesse slide aqui, que terminou de desaparecer, é que essas diversidades de estratégias de crescimento, essas possibilidades de reprodução e a organização da vegetação do cerrado criam uma espécie de mosaico de recursos que permitem que essas plantas, que permitem que polinizadores, animais, usem esses recursos, né, de maneira diferente. Então, no final das contas, a diversidade de plantas termina criando a diversidade necessária para manter a biodiversidade de outros grupos de organismos também, tá? Inclusive de polinizadores. Então, para usar esse mosaico ambiental, né, esses polinizadores provavelmente se movem na vegetação e usam plantas em diferentes momentos, né, para a sua alimentação, para o seu forrageamento. Então, aqui eu estava só mostrando, por exemplo, que numa área lá de Cerrado de Brasília, quando eu estimei a fenologia, eu tinha um pico das plantas lenhosas florindo aqui no início da estação chuvosa. Mas quando eu usava os mesmos dados para estimar a floração no cerradão,
a maior parte das plantas florescia mais no final da estação chuvosa. Então, ao longo do tempo, você tem uma sucessão de plantas florindo que atraem animais que se movimentam nessa vegetação, e isso talvez explique a diversidade do cerrado também. Tá? Só para mostrar, por exemplo, que para abelhas, como essas xilócopas, aqui em Uberlândia tinha época que praticamente nas áreas que a gente estava trabalhando não tinha recurso nenhum. Em compensação, em outros momentos tinha um monte de recursos. Só que essas abelhas nidificam o ano inteiro. Então, se elas não estão tendo recurso aqui, elas estão indo procurar esses recursos em outros lugares. E estão, provavelmente, se movimentando na vegetação, né? E entre formações diferentes e entre, às vezes, até áreas diferentes. Tá? Você pode imaginar que, como tantas plantas quanto as abelhas, por exemplo, o Chiloca frontalis, ocorrem na América inteira. Se eu tenho uma enorme betadiversidade, uma substituição de espécies nas várias áreas de cerrado, né, provavelmente essa abelha vai ter que se adaptar a diferentes tipos de plantas, em diferentes áreas, para conseguir sobreviver. Tá? Então, a diversidade de plantas termina sendo, num certo sentido, uma explicação para a diversidade de outros grupos de animais que a gente tem na região. E esses polinizadores, claro, têm que ser flexíveis. Um caso interessante é o caso dos beija-flores. Né? A gente trabalhou com beija-flores aqui na região, né? Franciele, Pietro, uma série de pessoas trabalharam aqui, olhando a polinização por beija-flores em plantas de cerrado. E uma coisa interessante que a Venilda tinha feito, lá na tese dela de mestrado, foi mostrar que a quantidade de recursos oferecido por beija-flores em áreas de cerrado e em áreas de floresta quase nunca era suficiente para manter nenhum beija-flor na região. Beija-flor ele precisa de 6 a 10 quilocalorias por dia, e na floresta, aqui nessa época, na estação chuvosa aqui, né, e depois mais no segundo semestre do ano, você tinha oferta de néctar maior do que essas 6 a 10 quilocalorias. Mas no cerrado, no campo sujo, né, que ela estudou também, nunca chegava a ser suficiente para manter um único beija-flor. Então, esses beija-flores, eles têm, né, que se deslocar para encontrar alimento em outras áreas, eles têm que usar áreas muito grandes. Lá no Caça-Pesca, aqui perto, né, a gente tem uma área de vereda, e a Franciele trabalhou nessa mata de vereda, e ela olhou todas as plantas florindo e a oferta de néctar, essa linha vermelha aqui embaixo. Notem que nessa área, quase nunca a oferta de néctar é maior do que a linha vermelha, que é o que é necessário para um beija-flor. Tá? E o Pietro depois trabalhou na área ali próxima de Cerrado, e ele fez também a oferta, na verdade, no outro ano, né? Isso aqui é meio forçação de barra, mas vocês perdoem a licença poética. Né? Ele fez a oferta de néctar ao longo do tempo. E quando você compara essas duas coisas, você vê que a oferta, o pico de oferta de néctar aqui no Cerrado, que ele encontrou, era mais ou menos complementar à falta de néctar na mata, que estava ali perto. Então, esses bichos, esses beija-flores, são forçados a voar de uma área para outra e usar esse espaço da melhor maneira possível, tá? Para conseguir aquele néctar necessário para a sua sobrevivência. Você vai dizer, beija-flor usa outras fontes de recurso. Usa. Né? Eles são insetívoros, eles comem outros tipos de coisa, mas o néctar é básico para manter a energia para o voo, etc. Tá? Então, isso daqui, num certo sentido, ajuda a gente a ver essas formações de cerrado como áreas complementares. Né? A Franciele foi mais longe, e ela tentou ver, por exemplo, qual a oferta de recurso para os beija-flores em vários desses ambientes lá da Estação Ecológica do Panga. E ela viu, por exemplo, que os beija-flores usavam qualquer coisa. Eles usavam as flores que normalmente a gente associaria a beija-flores, que estão aqui que estão aqui desse lado, e as flores também, que normalmente a gente não associaria a beija-flores. Eles procuram néctar em qualquer uma dessas flores. Tá? O importante para eles, no final das contas, é a oferta de néctar. O Pietro, inclusive, mostrou isso de uma maneira melhor, usando
essa oferta de recursos, né, analisando isso direitinho, para chamar a atenção, né, de que as plantas não ornitófilas que oferecem néctar são talvez tão importantes para o beija-flores quanto as plantas que efetivamente oferecem néctar. Né? E elas terminam, num certo sentido, sendo legais para as plantas que são verdadeiramente polinizadas por beija-flores. Por quê? Porque elas ajudam a manter os beija-flores na área e atrair os beija-flores para a área, e com isso você tem um sistema de polinização, serviço de polinização funcionando. Esse sistema de polinização, esse serviço de polinização varia entre as espécies de beija-flores. Provavelmente você tem espécies que usam esse ambiente de cerrado de maneira diferente. Tá? Mas, provavelmente, ao mesmo tempo, você vai ter espécies que são capazes de ligar, né? E esses Fetornini, por exemplo, que são bichos principalmente de mata, eles também aparecem, às vezes, em cerrado, e eles terminam podendo ser importantes para essas plantas de cerrado também. Tá? Mas você tem uma certa compartimentalização. A ideia, né, disso aí, se a gente tivesse mais tempo para discutir isso em detalhe, seria mostrar que, apesar da possibilidade de usar os ambientes de uma maneira geral, na verdade, também você tem uma certa compartimentalização no uso de ambientes por parte dos animais. Né? E o fluxo entre ambientes não é tão simples assim. São uns beija-florezinhos aí. O Felipe também trabalhou com esfingídeos, né? E ele fez as teias de interação entre esfingídeos e plantas. E ele mostrou, né, no mestrado dele, que você tinha uma relação entre o tamanho da probóscide dos bichos e o tamanho, a morfologia das flores. Né? De alguma maneira, né, a morfologia das flores influenciava a fauna de visitantes que estava chegando naquele momento, naquelas flores. Então, não era uma coisa ao acaso, mas era uma fauna que estava adaptada a determinados tipos de morfologia floral. Então, eu peço desculpa pela simplificação até, Felipe, né? Mas você não era aquele cara gordo que estava ali? O cara da foto que não sou eu mais, né? O gordão que engoliu. Tá bom, não, isso é normal. Mas, no final das contas, como que esses esfingídeos, né, conseguem se ajustar à morfologia das flores? Porque eles são capazes de migrar no ambiente. Né? E, com isso, eles são capazes de aproveitar recursos em ambientes diferentes. Então, no final das contas, as interações não são moldadas pelo acaso, pura e simplesmente, mas elas são moldadas pela capacidade, pela mobilidade que esses agentes polinizadores têm no ambiente, né? E o que faz com que o serviço de polinização seja mais eficiente nos ambientes de cerrado e, ao mesmo tempo, também que a diversidade de polinizadores seja maior. Né? Então, esse é o trabalho, na verdade, que o Felipe e os colegas dele, eu terminei entrando de gaiato aí nessa história também, desse trabalho, né, que mostraram, né, está errado a data, né? Não, o gráfico é que é de 2008, né, mostrando que existe uma relação entre a probóscis e as flores, né, mas o trabalho mais atrás, de 2016, mostrou essa relação entre polinizadores, esfingídeos e plantas para vários ambientes diferentes das Américas, né, incluindo o Cerrado aqui de Berlim. A Cláudia Inês também trabalhou com espécies de abelhas aqui na região, e ela analisou o pólen que essas abelhas coletavam, né? E ela mostrou que você tinha teias de interação que envolviam uma quantidade enorme de plantas. Né? Então, no final das contas, os polinizadores na região do Cerrado estão adaptados, né, e ajustados a guildas muito grandes de plantas, e eles são relativamente generalistas, né, tanto para beija-flores, quanto para esfingídeos, quanto para abelhas. No final das contas, né, a maior parte das plantas de cerrado dependem de polinizadores, né, essas, pelo menos até onde a gente estudou, essas interações envolvem guildas relativamente generalistas, capazes de usar recursos em diferentes partes da região, em diferentes momentos do tempo, né? E isso faz com que a gente tenha uma espécie de
redundância e talvez uma resiliência nos processos de modificação nessa região. Como a gente tem guildas de polinizadores e de plantas, né, que já estão adaptadas a essas mudanças na região, né, mudanças, por exemplo, associadas à destruição de ambientes, etc., não necessariamente vão levar à inviabilidade das plantas ou à extinção dos polinizadores. Tá? Então, você tem uma certa redundância e resiliência nesses sistemas. Mas, ao mesmo tempo, claro, se você destrói tudo, aí a coisa já é mais complicada. Né? Quais seriam as consequências desses processos? Né? Como é que está de tempo, Felipe, Vinícius? Ô, Paulo, não se uns 10 preocupa com isso. Vai falando. Uns 10 minutinhos? Pode falar que a gente está sendo uma aula magistral, isso. Bom, aí, quais são as consequências dessa brincadeira? Uma coisa, claro, à medida em que você destrói o cerrado, né, você tira a vegetação natural e você coloca essa coisa verde, né, que é soja, basicamente, né, ficam poucos ambientes de floresta ou de cerrado na região, aqueles polinizadores, aquelas abelhas, né, ou beija-flores, ou esfingídeos, né, eles vão para onde? Né? Fica realmente muito pouca coisa que esses bichos podem fazer. Né? E isso não somente afeta a vegetação natural, né? Mas isso afeta também, inclusive, os agroecossistemas associados. Né? Então, a Marcela, né, que estava aí presente, ela, claro, não só ela, a gente fez um projeto grande, né, com o maracujá, e ela tentou ver os serviços de polinização, né? E essa tabelinha mostra, por exemplo, que os serviços de polinização aqui em Uberlândia até que eram bons ainda. Ainda tinha muita abelha visitando. Mas em algumas partes de Cerrado, algumas partes de São Paulo, por exemplo, praticamente você não tinha mais abelhas, né? E as pessoas têm que fazer a polinização do maracujá à mão. Então, as mesmas xilócopas que visitam as plantas de cerrado, lá, que a Cláudia tinha mostrado, com pólen, que visitam um monte de plantas de cerrado, né? Se você acaba com o cerrado, você acaba com essas abelhas. E acabando com essas abelhas, você vai ter que ir para o maracujazal, para o seu plantio de maracujá, e fazer a polinização você mesmo. Né? E aí você fala, não, eu sou agricultor, tenho que meter a mão na massa, então eu vou e faço a polinização. Tá bom. Isso custa 15% a mais em termos de custo de produção, para fazer a polinização desses maracujazais aqui na região. Então, conservar esses serviços e conservar o cerrado envolve, inclusive, perdas econômicas, caso a gente não fizer isso. E não é somente destruir a área, né? Mas na medida em que esse cerrado diminui, a tendência é que a flora capaz de manter essas teias de interação, né, entre as abelhas e as plantas, né, essa flora aqui desaparecendo, né, vai diminuir as áreas que são boas para a sobrevivência das xilócopas e, consequentemente, para o maracujá. Né? Então, esses trabalhos aí da Janine, lá usando os dados da Cláudia, mostraram que você pode ter uma diminuição aqui no sul, exatamente onde tem mais maracujá, né, você pode ter uma diminuição das áreas onde a xilócopa pode sobreviver e, consequentemente, que os serviços de polinização para maracujá podem continuar funcionando. E você vai ter que mudar o seu maracujazal lá para a Bahia, que é exatamente o que já está acontecendo cá entre nós. Né? As pessoas já estão plantando muito mais maracujá lá na Bahia, ou mais no norte, do que elas estão plantando aqui no sul. Porque lá você tem menos praga e você tem mais polinizadores. E, na verdade, essa extinção não vai ser só da flora, das abelhas, da flora que as abelhas gostam. Né? Essas extinções podem ser muito maiores. Né? Esse trabalho aí, lá do Strasburger, né, do Bernardo Strasburger e colaboradores, né, eles mostraram, por exemplo, que eles fizeram modelagem, eles sugerem que a gente poderia ter uma perda de algumas centenas de espécies de plantas até daqui a 30 anos. Né? Calculo, acho que 450 espécies de plantas, se não me engano, pelo menos, desapareceriam até o meio desse século.
né? Então, se a gente não mudar a forma de uso do cerrado, né, provavelmente a gente vai afetar mesmo esses processos que a gente tem, que são redundantes, resilientes, etc., né, de polinização, de serviços de polinização na região. E aí, se a gente perder esses processos de polinização, a gente fica com o quê? A vantagem nas plantas é que elas são muito flexíveis, né? A maior parte das plantas precisa de polinização sexuada, precisa de polinização para fazer a reprodução sexuada. Mas, se não tem polinizadores, as plantas podem se virar de outras maneiras, né? E tem alguns processos de apomixia que permitem a formação de sementes sem polinizadores, né? No hemisfério norte, por exemplo, a apomixia provavelmente deu origem, né, se formatou aqui um pouquinho, mas deu origem a populações de plantas que crescem em toda a região mais ao norte, que foi exposta depois dos últimos períodos glaciais, né? A apomixia permitiu que essas plantas colonizassem rapidamente esses ambientes, uma coisa que o pessoal chama de partenogênese geográfica. A gente também tem a apomixia aqui no Cerrado, né? Por exemplo, entre as micônias, tem um monte de plantas apomíticas, e as eriotecas também têm muita apomixia, né? A Pesnan, né, fez um estudo aí, a gente está tentando recuperar agora para ver se finalmente publica isso de maneira mais definitiva, né? Mas junto com a Marli, eles fizeram uns experimentos de germinação, e eles mostraram que um grande número dessas plantas eram polembriônicas, e provavelmente apomíticas, né? Alguma coisa da ordem de 29% das plantas todas, juntando dois estudos aí, o deles e de um outro estudo já publicado anteriormente, alguma coisa da ordem de um pouco menos de 1/3 das plantas eram polembriônicas. Será que elas eram apomíticas? Na verdade, a gente descobriu que nem todas eram apomíticas. A Renata e a Luciana mostraram, por exemplo, que em Voquisiácea, né, você tem plantas que são polembriônicas, mas não são necessariamente apomíticas, tá? Elas são sexuadas, só que os óvulos são espivitadinhos, né? As fêmeas são espivitadas nessa planta. Elas produzem uns sacos embrionários que crescem para fora dos óvulos e vão atrás dos tubos polínicos lá. A polinização se dá na micrópila, tá? E elas formam vários embriões, né, aqui do lado, que se desenvolvem, só que tem pouca polembrionia, mas tem. Então, para essas plantas de Voquisiácea, tem alguma polembrionia que não está associada à apomixia. Mas outras plantas são realmente apomíticas. Elas são embriônicas, como a erioteca, e produzem um monte de embriões assexuados. Tá? Também no IP, em Androanthus, a Diana, né, e outros colegas mostraram que tem um monte de polembrionia e tal nas sementes, e também são apomíticas, né? E elas estão associadas a essas plantas que são muito polembriônicas, que produzem uma grande percentagem de sementes polembriônicas. Algumas dessas eriotecas, mais de 80% das sementes são polembriônicas, né? E elas correspondem mais ou menos a 6% daquelas plantas. As outras, provavelmente, não são apomíticas, mas esses 6% aqui provavelmente são. A Ana Paula, né, trabalhou com micônia, também mostrou que essa apomixia pode ocorrer até sem polembrionia. Então, essa é uma outra coisa, só para complicar um pouquinho os estudos. Mas, de qualquer maneira, as plantas apomíticas são comuns na região do Cerrado, né? E elas podem ser alguma percentagem aí entre esses 6% e aqueles 29% que eu tinha mostrado a princípio. Essas plantas apomíticas são muito bem distribuídas, né? Esses estudos lá que a Ana Paula Miller liderou, né, terminou mostrando isso. Então, essas plantas apomíticas são muito bem distribuídas na região dos cerrados, estão entre as plantas mais comuns. Então, se você começar a destruir o cerrado, né, é possível que essas plantas vão se multiplicar, né? Eu tinha incluído aqui mais umas coisas aqui da Rafaela, né, para chamar a atenção, né, de que essas plantas apomíticas realmente são bem distribuídas, especialmente nessas regiões mais ao sul,
depois da última glaciação, aparentemente, essas plantas apomíticas se distribuíram mais amplamente do que as plantas e as populações mais sexuadas, que ficaram mais aqui para o norte. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse trabalho a gente publicou recentemente. Então, se você cortar o cerrado, né, o que você vai ter vai ser provavelmente um futuro das plantas que pode parecer com esse miconial aí, de Miconia albicans, né, que, tudo bem, você tem aí um monte de plantas de Miconia albicans crescendo, é uma maravilha para os passarinhos que comem os frutos, porque elas produzem um monte de frutos. Mas, em compensação, as flores não produzem pólen. Então, é um deserto para a abelha. Tá? Então, certamente, a destruição das áreas de cerrado pode favorecer essas plantas, e isso, né, o clone, a guerra dos clones, né, e pode favorecer essas plantas apomíticas crescendo nessa região. Tá? E aí eu ponho de novo a foto só para mostrar, né, agradecer a todo mundo que teve paciência de ficar até o final, e agradecer a esse povo todo que, no final das contas, colaborou, né, e continua colaborando. E aí incluí o João e a Renata aqui no final, que são novas gentes aí que estão trabalhando. Deveria ter incluído o Felipe, deveria ter incluído o Cristiano, mas um monte de gente que colaborou com essas ideias e com esses trabalhos todos. Ok? Muito obrigado, gente. Desculpa ter estourado o tempo. Se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, a gente até esquece de... Nossa, Paulo, obrigado você por essa aula magistral. É incrível. Não é só uma aula do nosso campo, mas uma aula de história também do nosso campo de pesquisa sobre o cerrado. Impressionante. Vamos passar para a sessão de perguntas. E, gente, lembrando que a gente também pode fazer perguntas sobre a carreira, né? Porque esse é um espaço de formação, né? Nosso aqui, da pós-graduação. Então, quem tiver perguntas de carreira, o Paulo, tudo que eu tenho de dúvida, eu sempre mando para o Paulo. Então, ele sempre sabe responder, viu? Tanto da parte científica quanto da parte de carreira. Então, fiquem à vontade, tá? Usem o chat, pode abrir o microfone e perguntar direto. Fiquem à vontade, tá? Tem um monte de gente te parabenizando, viu, Paulo? Agradecendo. Eu aqui. Tá? Joia. Abre o chat aí para você ver. O Felipe já tem uma pergunta. Fala, Felipe. Tá funcionando o microfone? Oi? Agora tá. Oi, Paulo. Obrigado por essa palestra. Realmente uma aula magistral, como disse o Vini. É sempre um prazer. Você já deve ter visto ela várias vezes. Algumas vezes, mas é sempre inspiradora, Paulo. É aquela coisa da gente ter o prazer de ver nossa grande referência, o grande mestre mesmo, mostrando os trabalhos, e é sempre uma fonte de muita inspiração ver a sua palestra, embora realmente já tenha visto algumas vezes, mas sempre tem uma novidade, tem uma sacada. Eu estava conversando com o Caio rapidamente via de WhatsApp, nossa, você está vendo isso, dá para discussão do trabalho. Mas, enfim, eu queria aproveitar, então, que agora eu estou aqui em Botucatu, trabalhando nesse cerrado cheio de planta anã, e como você falou das adaptações do cerrado, né, das plantas de cerrado ao ambiente, então, em relação com fogo. Aqui em Botucatu, aparentemente, por ser uma área mais alta, Botucatu é uma área muito mais fria, né? Então, aqui tem uma temperatura 5, 6 graus abaixo da temperatura das regiões que estão na planície do entorno, como Piracicaba, Bauru, etc. Como estamos em cima da cuesta, então aqui a geada é muito frequente. Agora está mais quente, tem menos geada, mas historicamente é mais frequente. Tem até registro de neve aqui em Botucatu no ano de 1870 alguma coisa. É uma peculiaridade histórica de Botucatu. E você acha que essa pressão de gelo e de fogo na formação desse cerrado mais ao sul, desse cerrado mais meridional, juntamente com a dispersão dessas plantas, como você lá mostrou no trabalho de Himeneia, de filogeografia, que mostra que a colonização de Himeneia nas partes sul do cerrado, elas ocorreram mais recentemente, o que pode ter acontecido com outras plantas também. Você acha que essa conjunção de fatores, de gelo principalmente, poderia ter influenciado
nanificação dessas plantas, a transformação de um pequi lá de Goiás, uma planta gigantesca, no negócio que floresce com a flor praticamente saindo do chão, como acontece aqui. A gente tem exemplo de florescência do pequi saindo do chão e as plantas florescem na altura do joelho, como eu já te mostrei aqui também. Você acha que isso seria um fator bastante Essa importante? coisa da geada é muito doido, né? A minha impressão é que essas plantas do Cerrado, elas são basicamente influenciadas, né? Foram influenciadas por vegetação tropical, de floresta tropical, né? Todos os dados sugerem isso. Então, assim, quando essas plantas foram submetidas a climas mais frios e tal, a minha impressão, pelo menos olhando a coisa, é que a geada é muito mais drástica, né, do que até o fogo para essas plantas. Elas, você pode tocar fogo aí no cerrado e as plantas estão numa boa, tá? Brotam e tal. Você passa uma geada e as plantas, elas, assim, eu já vi áreas de cerrado, por exemplo, que as plantas rebrotam do meio do tronco. Uma coisa muito doida, sabe? Elas rebrotam do meio do tronco. Então, eu imagino que a geada mata mesmo. Tá? Eu ia até incluir na palestra, não terminei não incluindo. A gente teve essas coisas malucas, assim. A gente queria trabalhar, eu tenho um projeto de trabalhar com vereda, né? E aí eu queria trabalhar com, né? Na verdade, não só eu, né? Tem um monte de gente envolvida aí, Helder, Vinícius, um monte de gente envolvida nesse projeto. E a gente queria trabalhar com trembleia, que é considerado uma das plantas que tem faz esse wood encroachment, né? Entra na vegetação de vereda. Aí, Felipe, eu peguei um aluno de IC, novinho, né, da agronomia, e levei para ver as trembleias, estava tudo lá bonitinho, a primeira vez que a gente foi, todas maravilhas e tal. Um mês depois, tinha dado uma geada, morreu tudo. Tudo. O menino ficou sem trabalho para fazer. Ele contou os fantasmas da trembleia. A gente fez demografia de fantasma, tá? De trembleia. Morreu tudo, tudo, tudo. Tá? E é engraçado porque as trembleias morreram, mas as micônias albicans, rebrotou tudo, achou que era brincadeira, geada, né? Então fez um friozinho, mas rebrotou tudo. Micônia chamiçóis também. Mas a trembleia morreu tudo. Né? Não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas eu tenho até um slide aqui da coisa. Eu posso tentar ver se eu tiver 2 segundinhos, eu consigo mostrar aqui para vocês o negócio lá do Felipe. Outro Felipe, eu tenho um monte de Felipe. Acho que deve ser perseguição de Felipe. O meu orientador, né, na graduação, Felipe Ribeiro, Zé Felipe Ribeiro, depois o Felipe, depois o outro Felipe com I, né? Que eu brinco, deixa eu achar aqui. Que aí eu vou abrir quando eu... e aí eu mostro para vocês. Só um segundo. Claro, ele não vai me deixar. Acho que ele não vai me deixar mostrar. Não, deixa para lá. Não vou me alongar demais. Mas depois eu mostro para vocês um outro dia. Quem quiser ver, eu posso passar. Mas ele contou os fantasmas das trembleias. Então, a geada é drástica. Né? Tem um trabalho, né? Eu tenho até que ler direitinho o trabalho do Bill e da Giselda, né? Recente sobre, do Rossato também, recente sobre a geada e efeito de geada sobre plantas e tal. E até eles vão participar do curso, então, de repente, às vezes eles conseguem falar de geada também, nesse curso aí, né? Mas, assim, geada, eu concordo com você que provavelmente deve ser uma coisa que limitou mesmo a distribuição do cerrado para o sul, né? Porque ela parece ser muito mais drástica do que o fogo. Né? Essas plantas não têm problema de calor, não tem problema de... né? Mas elas têm problema com frio. Tá? Então, o frio parece ser um fator seletivo bem importante aí na distribuição dessas plantas. Né? E assim,
é muito doido, né? Por exemplo, os buritis, eles vão até Buritis, né? Ou Buritizal, sei lá, que é aí no norte de São Paulo. Buritizal, Buritizal. Atrás do Ribeirão. É o último lugar que tem buriti na América. É mesmo? Eu sabia. O Braulio Dias que me chamou a atenção disso uma vez. Uau. Né? Se você pegar do norte, Buriti vem lá de cima, da América Central e tal. Tem na Chega Colômbia. no São Paulo, ele para. E não é porque não gosta do Dória. Né? Ele para porque é frio. Né? E é fria. Para essas plantas é fria. Né? E assim, provavelmente esse foi o fator limitante. Talvez esse seja um fator que molda a flora das Américas muito mais do que... Né? Mas aí é melhor não falar desse negócio de flora, não, porque tem um monte de taxonomista, né, Schmidt, assistindo lá, então é melhor ficar quieto. E a coisa é louca, porque muda o corpo da planta e os polinizadores, Paulo. Isso que é a coisa mais maluca do mundo. Não, e assim, os bichos, os morcegos vão quase no chão, né, para pegar o piqui e tudo, então é muito doido. Mas o Pequi, o Pedro e o Caio, a gente agora com time-lapse, com as bush, né, e tudo mais, a gente mostra uma mudança da antese completa. Então a antese ela é predominantemente diurna, ela não é noturna mais. O morcego, para visitar, né, então ele faz aquela ronda antes do escurecer, então sabe onde está o recurso, e a flor do Pequi, em Goiás, né, o tal Helder, o Cris, que não me deixam mentir aqui, que abre por volta de 4, 5 horas da tarde. Em Uberlândia também. A nossa flor do Pequi, aqui em Botucatu, ela vai abrir depois da 1, 2 horas da manhã. Então o morcego praticamente não visita mais. As visitas são extremamente raras. Ao passo que as xilócopas fazem a festa. E aí as flores também reduzem o tamanho. Então é uma mudança fenotípica completa, uma mudança de antese e tem uma troca de polinizador, que a gente ainda está tentando entender o porquê. Mas obrigado, Paulo. Nada, nada. Eu acho que mais legal é isso no Cerrado, né? É que essas transições, se você pegar as pessoas estudando em vários lugares diferentes, você vai ver essas transições de serviços de polinização, etc. É os mesmos bichos, às vezes as mesmas plantas, mas às vezes o sistema é diferente, as relações são diferentes, né? Isso porque, às vezes, é influenciado, a época de floração varia um pouquinho, a competição mesmo varia um pouquinho, né? Então, assim, e você tem em Botucatu, né? Você fala que sai ali do lado, tem uma floresta e aparece uma palicúria normal, né? Em alguns lugares. Então, talvez seja a proteção, inclusive. É muito legal. Eu acho que tem um monte de coisa para estudar. Se não derrubarem, acabarem antes, tem um monte de coisa para estudar, né? Eu ainda quero ver a coalha insignis lá um dia, se não matarem tudo antes. Vamos para o Piauí. Tem que ir lá no Piauí para ver. O pessoal falava, visite o Piauí antes que acabe, né? Veja a coalha insignis antes que acabe, né? Porque do jeito que anda a coisa, daqui a pouco. Paulo, eu tenho uma pergunta dessas plantas que são apomíticas ou né, poliembriônicas, se elas são mais prevalentes no cerrado em relação às matas. Se existe essa comparação e se sim, o que explica essa alta prevalência assim, de apomixia aqui no cerrado? É o fogo mesmo? É a sazonalidade climática? Isso é uma coisa muito difícil de dizer, sabe, Vinícius? Porque, no final das contas, olha, só para você ter ideia, a gente estava até conversando isso com o Clesnan, porque a gente está tentando retomar essa coisa agora da poliembrionia, né? O Fernando Silveira, ele trabalhou com germinação de um monte de plantas lá na... Gente, o que vocês estão rindo tanto? Acho que eu perdi alguma coisa. É o chat fica é o chat aqui, Paulo, é só... Seus ex-alunos ficam um zoando a cara do outro, Paulo. E eu não consigo ver o chat, é muito rápido, fica passando direto. Aí, o que acontece? O Fernando Silveira, por exemplo, pôs para germinar e testou germinação num monte de melastomatáceas. Mas como que você testa a germinação? Você põe para germinar a semente, quando emite a radícula, você joga fora. Tá? E aí ele nunca prestou, ele falou isso para o Clesnan,
que ele não prestou atenção se tinha um ou vários embriões. Então, ele perdeu esse dado. Tá? Ele perdeu o dado para 40 espécies, sei lá quantas espécies de melastomatácea. Tá? O Klesnan conseguiu esses dados, ele mostrou que muitas delas têm polembrionia. E, na verdade, muitas são apomíticas. Myconia albicans mesmo tem polembrionia, né, às vezes. Tá? Tem clivagem, né? Não é exatamente, mas tem clivagem, tem polembrionia. Né? É mais raro, mas tem. Então, assim, é difícil dizer porque nas matas tem menos estudos. Né? Eu chutaria que deve ter mais em cerrado. Por quê? Porque as plantas de cerrado rebrotam muito. Tá? E esse processo de rebrotamento pode induzir processos, por exemplo, de poliploidia, pode induzir processos diferentes, né, de mutação somática, etc. E isso pode gerar processos de modificação na reprodução dessas plantas. Mas, assim, isso é chute, né? Tem dados, por exemplo, para algumas plantas asiáticas mostrando que tem apomixia, né? Plantas de floresta na Ásia mostrando que tem apomixia, polembrionia e tudo, mas, por exemplo, não existe uma revisão geral, por exemplo, da incidência de polembrionia. Tá? Tem um trabalho de uma revisão de um pesquisador russo, uma pesquisadora russa, né, há algum tempo atrás, mas é mais sobre os processos de polembrionia, não é sobre a incidência da polembrionia. E de apomixia também tem um monte de chute, assim, né, com base na literatura, dizendo, você tem não sei quantas espécies, em não sei quantas famílias, né, tem uns trabalhos que sugerem esse tipo de dados. Mas eu realmente não sei se alguém tiver uma comparação entre floresta, por exemplo, e cerrado, isso seria uma coisa bem legal de fazer, mas não é fácil de fazer. Uhum. Ô, Paulo. Opa, eu aqui, eu tô sem câmera. Beleza. Então, nosso primeiro capítulo lá, a gente encontrou, não é diretamente floresta e ambiente cerrado, né? Mas é uma continuidade. A gente viu que ao longo da sucessão no cerrado ali, né, do Siqueiroli, em um tempo assim de 10 anos, a apomixia diminuiu, a porcentagem de espécies com apomixia diminuiu, né? Então não seria uma comparação direta floresta e cerrado, mas seria uma comparação mais de um ambiente mais florestal, o início de um cerradão, com um ambiente mais aberto que era antes disso, né? Não, isso é muito legal, né, Diego? Eu esqueci dessa coisa, mas, assim, no final das contas, para muitas daquelas plantas de cerradão, não é que elas não são apomíticas, é que a gente não sabe. Né? Então, assim, para as plantas de cerrado, a gente sabe, né? Para micônia, para erioteca, para Randroanthus, a gente já sabe. Mas, provavelmente, tem muita coisa críptica, né? Que a gente ainda não sabe. Mas eu concordo com o Diego e a minha sugestão, a minha coisa, eu pensaria, né, que a tendência é você ter menos apomixia em ambiente de floresta, até porque, em teoria, o ambiente de floresta pode ser mais competitivo, né, para estabelecimento, para crescimento, em termos de insetos fitófagos, o ambiente é mais estável, etc. Tem todas essas teorias sobre ambientes estáveis e biodiversidade, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muitos estudos, né? Assim, até esses estudos genéticos mesmo, né, que poderiam indicar, também é complicado, porque essas plantas apomíticas, elas variam um tanto, né? Tem variação genética grande por outros mecanismos, né, por recombinação, etc., que até geneticamente é difícil você saber. Porque, ao contrário do que eu dei a entender lá no final da palestra, né, não é a guerra dos clones, porque Myconia albicans não são clones. No final das contas, aparentemente, elas têm uma variação genética muito maior do que a gente esperaria. Né? É que esse negócio da guerra dos clones vende bem, né? Então, essas coisas históricas, né? É muito doido, né? Porque
uma vez, muito tempo atrás, já, eu fui dar uma palestra lá em São Paulo, não sei se eu já contei essa história, na FAPESP, teve um simpósio lá que a Lúcia Loma organizou, junto com o Thomas e tal, e trouxe um monte de gente de fora, foi uma oportunidade assim, eu sempre fico achando que eles me chamam errado, sabe? Volta e meia, eu acho que o povo me chama errado, porque eu acho que eles queriam chamar o Paulo Sérgio Oliveira e chamaram o Paulo Oliveira errado, sabe? Mas, assim, nessa vez não. Eles me chamaram para dar uma palestra lá sobre Cerrado. E aí eu falei, né, e tal, da apomixia e tudo. E aí aqueles caras foram fazer uma entrevista lá da FAPESP, né, da revista FAPESP, e aí o cara sacou, ele falou, não, vou escrever, e escreveu um negocinho, uma chamadinha, de Clone Wars, que eu nem tinha visto, eu nem tinha falado nisso. Ele falou, a guerra dos clones e tal, porque as plantas são clonais e tal, coisa, né? Puta merda, legal, gostei. Né? E eu acho que essas coisas vendem, né? A gente já falou disso, é muito engraçado em ciência, né? Porque a ciência tem uma parte hard science, né, que você tem que trabalhar, conseguir dados, etc. Né, mas cada vez mais, né, a ciência, e essa coisa dos paradigmas, funciona mais, porque você consegue chamar a atenção das pessoas e convencer as pessoas que aquilo que você está falando tem alguma razão de ser. Né? Então, às vezes, um título, sabe, uma analogia, uma coisa assim, chama uma atenção tão grande, sabe, que aí as pessoas vão ler o seu trabalho. Elas não iriam ler aquela porcaria, né? O cara vai falar de apomixia de planta, não sei o que é isso. Não, peraí, Clone Wars, eu vou saber o que é que ele está falando. E aí o cara lê o seu trabalho, enfrenta o seu trabalho, né? E aí ele cita o seu trabalho. Né? E aí, às vezes, as coisas se desenvolvem por aí em ciência. Né? Aí você fala, infelizmente, tal. Sei lá, se é infelizmente, eu acho que é da natureza humana. Né? Assim, não tem verdade, né? Então, a gente vai construindo formas de entender o que a gente tem em volta, né? E se a gente conseguir uma forma de mostrar isso de uma maneira que chama a atenção das pessoas, melhor, né? Então, quando eu aposentar, eu vou abrir uma firma de títulos, tá? Então, assim, você me manda o seu trabalho e eu arrumo um título para ele. Paulo, você está proibido de aposentar, viu? Você não está liberado ainda. Um livro de ficção científica do William Gibson, que chama Pattern Recognition. William Gibson é um desses escritores de ficção científica muito doidos. Assim, ele escreveu um livro chamado Neuromancer, na década de 70, ainda do século passado e tal. E ele tem um outro livro que chama Pattern Recognition, em que a mulher, ela diz se marcas vão funcionar. Então, ela é contratada por essas firmas grandes para olhar para uma marca e dizer se vai funcionar ou não em termos de propaganda. Então, vocês vão me contratar para dizer se o título vai funcionar ou não. Então, vocês me chamam e eu arrumo um título para o trabalho de vocês, ok? Ô, Paulo, tem uma pergunta. Cobro baratinho. Tem uma pergunta no chat aqui da Priscila Cortez. E ela te perguntou se você tem informações sobre a apomixia em espécies que ocorrem em ilhas. Por exemplo, há populações extensas de Miconia albicans na Ilha Anchieta. Isso é verdade. A Ilha Anchieta é um miconial, né? Sim. Eu acho que tem várias coisas que podem facilitar a reprodução em ilhas. Uma delas é a apomixia, claramente. Especialmente a apomixia mais ou menos autônoma, como no caso de Miconia albicans. Né? Tem outras coisas que podem facilitar, né? Mas a apomixia pode facilitar o estabelecimento em ilhas. Novamente, a gente sabe, por exemplo, né, que a autocompatibilidade, essa é outra maluquice, sabe? Desculpa se eu estou falando muito de apomixia, mas é outra maluquice. Por exemplo, os caras publicaram um trabalho fantástico em 2015, que todo mundo cita, não sei o quê e tal, dizendo que plantas autocompatíveis são mais amplamente distribuídas do que plantas autoincompatíveis, né? Plantas xenógamas, que precisam de polinização cruzada, seriam menos amplamente distribuídas do que plantas autocompatíveis. Esse é um grupo lá de autoincompatibilidade financiado pela NSF que trabalhou com autocompatibilidade em plantas e tal. É o truco. Por quê? Porque muitas dessas plantas
que eles trabalharam e que eles dizem que são autocompatíveis, isto é, que permitem autopolinização, na verdade são apomíticas. Então, tem estudos mostrando que tem mais plantas autocompatíveis do que autoincompatíveis em ilhas. Mas eu imagino que muitas dessas plantas são apomíticas, né? Ou tem algum mecanismo muito mais flexível do que a autopolinização. Porque a ideia do Baker, né, é que uma planta que é autopolinizada, quando chega numa ilha, é muito mais fácil, porque qualquer inseto passeando ali poliniza. Mas muito mais fácil é se ela tiver apomixia autônoma. Porque aí ela se estabelece sem precisar nem de inseto, né? Então, eu acho, que novamente a gente, infelizmente, talvez não consiga dizer muito sobre isso, mas certamente deve facilitar. A apomixia deve facilitar a invasão desses ambientes. Ambientes muito antropizados, ambientes isolados, ambientes modificados. Eu não mostrei, né, porque era muita coisa. Numa versão dessa palestra, eu falo um pouquinho sobre as plantas distílicas. Você viu que eu não falei nada de planta de distilia. Mas é outra coisa. O Helder mostrou, por exemplo, que quando essas plantas ocorrem em locais isolados, plantas distílicas, elas terminam tendo modificações para facilitar a reprodução autônoma, né? Então, modifica Então, tem... Né? Não sei se eu respondi. Gente, eu estou animado, eu falo pra caramba. Mais alguma Gente, coisa? tem mais alguma pergunta? Você fechou seu microfone. Tô lançando uma hashtag aí no chat. Paulo Presidente. De onde? Tá louco. Nunca mais. Temos mais perguntas? Eu posso perguntar? Claro. Manda ver, Renan. Fala, Renan. Ô, Paulo, primeiro, parabéns. Foi muito, muito legal sua palestra, viu? Eu fiquei intrigado quando você falou sobre a heterogeneidade do cerrado, né? Aquelas 38 plantas, né? Que foram encontradas foram encontradas em 50%, né? Do território, das áreas. Das várias áreas avaliadas. Eu gostaria de duas perguntas. A primeira é se tem alguma teoria que explica, né? Por que é um ambiente tão heterogêneo assim? E qual seria a consequência dos animais que dependem dessas plantas, né? Porque se elas estão... se elas têm uma distribuição muito limitada, né? O que isso daí poderia trazer como consequência para as plantas? Para os animais, desculpa. Para os animais, né? Quanto à heterogeneidade, Renan, assim, eu falei que teve essa alternância climática nos últimos 10 mil anos. Né? No último 10 mil anos, a gente teve o último máximo glacial, em teoria. E depois isso voltou, mais ou menos, nós estamos vivendo um período interglacial. Né? Mas, o que eu ia falar? Mas provavelmente a gente teve, alguns autores sugerem 20, 30 alternâncias de períodos glaciais e tal, e que mudaram, inclusive, de lugar para lugar dentro da América. Tá? Então, provavelmente, você teve essa expansão e retração de áreas de cerrado muitas vezes, levando, provavelmente, a isolamento de plantas, né, de populações, diferenciação. Né? Então, por exemplo, você tem, né, só falando, aproveitando que o Shimizu está aí, você tem algumas qualhas que aparecem em cerrado, mas é um grupo, basicamente, de floresta, que provavelmente invadiu o cerrado várias vezes. Tá? E essas plantas se adaptaram como? Porque elas se adaptaram para crescer, naquele crescimento recursivo, sistemático. Aí, quando elas invadem, e quando elas precisam de polinizadores, porque a maior parte delas é xenógamo. Esses polinizadores podem vir da mata em determinados momentos e tal, né, invadir essa região. Mas na medida em que você tem cerrados diferentes, tá, provavelmente esses polinizadores têm que ter uma certa flexibilidade
né, em termos de uso de recursos, que permite eles. Então, você vê, Xiloca frontalis, tá? Cá entre nós, aquela Xiloca que eu mostrei não é a frontalis, não, tá? É porque eu nunca encontrei, aquela é uma Xiloca carolinea, lá dos Estados Unidos, mas é bonitinha, né? E parece com frontalis. Mas a Xiloca frontalis ocorre desde do sul da América até a América Central. O mesmo bicho. Tá? Então, se esse bicho comer sempre McDonald's, ele está ferrado. Tá? Ele tem que comer várias coisas. Né? Ele tem que procurar recursos em vários lugares. Ele, efetivamente, eles procuram. Né? Uma coisa muito legal seria testar, né? Por exemplo, para beija-flores, como que muda o uso de recursos. Né? Porque também são oportunistas e tal. Mas, provavelmente, essa diversificação das plantas forçou, provavelmente, uma certa generalização, né, dos animais. Não sei se o Felipe concordaria com isso, né? O pessoal concordaria comigo nisso, mas eu acho que isso força. Por exemplo, os esfingídeos são capazes de migrar grandes distâncias para visitar as mesmas coisas. Tá? Mas eles visitam também outras coisas. Tá? Então, um bicho tem uma probóscide do tamanho de um bonde e ele gosta de tocoína. Tá? Mas se não tiver tocoína e tiver outra coisa que tenha néctar, ele também vai. Tá? Tem menos, tá? Mas ele não vai ficar com fome. Ele vai comer aquilo. Então, eu acho que isso, talvez essa diversificação do cerrado tenha forçado nos animais uma certa flexibilidade de dieta, sabe? Então, eu acho que talvez isso seja... Agora, é claro, aí você pode dizer, mas a flexibilidade de dieta também deve ter permitido a invasão desses ambientes pelas plantas, também. Né? Porque se a abelha procura coisas diferentes, né? Se ela tiver uma qualha ligeiramente diferente, ela vai visitar também. Né? Então, a coisa provavelmente aconteceu nos dois sentidos. Mas é só para a gente ter em mente que esses ciclos de invasão do ambiente de cerrado provavelmente se repetiram ao longo dos últimos 10 milhões de anos, né, alguma coisa da ordem de 30 vezes ou mais. Né? Então, isso aí foi criando um monte de diversidade. Né? Nossa, muito legal essa... Obrigado, hein? Muito legal, Paulo. Essa coisa da maior generalização dos bichos aqui no Cerrado. Muito bom. Gente, temos mais perguntas? Uma última pergunta. Se não, acho que a gente já está dado Alguém adiantado fala a hora. Só de micônia, esfingídeo voando em micônia, álbicas, né? Deve estar pondo ovos. Pior que não é. Pois é, o ano passado tem umas tocoenas aqui, bem atrás de casa mesmo, como eu estava indo lá todos os dias, trocar câmera, fazer fotos. E aí, uma noite, estava bem úmido, quase chovendo, e os bichos chegaram assim aos montes na tocoena, mas muitos esfingídeos mesmo. E do lado tem uma miconha albicas, é um miconial, né? E o bicho foi provar as flores. Sabe como tem aquele cheirinho ali, e ele foi provar. Ah, ele foi provar para ver se tinha, né? Sim. Ele foi lá com a língua, sabe? Estirou, encostou a língua em algumas flores e voltou para a tocoena. Um dia a gente ainda encontra uma micônia albicas que tenha néctar. Que tenha pólen. Provavelmente ela vai ter pólen, ela vai ser fértil e a gente vai fazer a festa. Não, mas não, legal. Eu queria só fazer uma pergunta, então, só para finalizar, aproveitar. Que é esse? O Pietro. Eu tô brincando, Pedro. Deixa eu te falar, queria te perguntar, Paulo, quando que você vai escrever um livro com tudo isso daí? Porque eu compraria. Podia pôr meu nome também, Paulo. Ia ser legal também. Então, se eu tivesse coautores, né? Cara, gente, dá um trabalho do cão escrever. O que me impressiona assim, é a quantidade de informação. A gente assim, escrever livro. Escrever livro. Mas mas você legal, já tá velhinho, né, Paulo? Tá aposentando aí, ó. Tá na hora. Eu não sei se vai ser nessa encadernação, não, mas eu tinha vontade de escrever livro. Já escrevi uns capítulos, né? Então, pois é. pode juntar os capítulos e fazer um livro. Né? Mas eu legal. acho que era legal, Mas é livro, assim, se paper,
né? Como diz a Renata, ninguém lê, mas e no livro? Aí que ninguém lê mesmo. Sabe? É brincadeira, sabe? Eu acho que a coisa funciona, como o Caetano fala para a filosofia, funciona para a biologia também. É melhor escrever alguma coisa pequena, divertida, né? Então, se você teve uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção, porque está provado que filosofia só em alemão, né? É a mesma coisa com livro. Eu tenho pena, por exemplo, até dos livros que eu li, né? Algumas coisas muito legais, né? E algumas coisas totalmente inteligíveis, sabe? Eu não sei se alguém fez alguma... Um dia, eu não tô reclamando, é uma pessoa super importante, mas um dia tentem ler o livro do Rizzini. Depois vocês me falam se vocês conseguem entender alguma coisa, tá? Porque é uma outra forma de escrever, num outro momento, etc. Então, eu fico imaginando, se eu escrevo um livro, daqui a 10 anos, o neguinho está lendo e falando, alunos, leiam aqui o livro desse professor obscuro lá de Uberlândia, para ver se vocês conseguem entender alguma coisa. Então, é difícil, gente. Né? Mas assim, foi legal, né? Eu acho que essa é uma experiência legal, que eu acho que a gente precisa fazer mais vezes. Né? Eu apesar de toda a trabalheira, e claro que o André que fez as coisas, mas eu gostei muito do livro de polinização, né? Da experiência de ajudar no livro, e eu gostei muito da experiência da revista também, né? Meio frustrante, mas eu gostei muito da experiência da coisa da revista, da Acta Botânica Brasílica, do especial, Fascículo, né? Sobre polinização. Eu acho que a gente podia fazer isso mais vezes, né? Uma coisa, eu até propus para o Pedro para fazer uma coisa sobre vereda, depois até me arrependi. Né? Meus colegas falaram que não iam contribuir de jeito nenhum também, mas eu até me arrependi, mas a gente podia fazer uma coisa sobre Cerrado também. Seria uma coisa legal, né? Mas quem sabe? Mas é aquele negócio, a energia vai baixando, né? Eu acho que a tendência é a gente ir passando a coisa para frente para vocês, né? E assim, a gente pode ajudar. Acho que é uma coisa bem legal, né? É você criar condições das outras pessoas trabalharem. Né? Eu acho que essa é a coisa mais interessante, de criar condições básicas para as outras pessoas trabalharem. Mas, assim, é igual professor. Né? Eu já falei isso e eu falo de novo. A gente vai perdendo a empatia com os alunos, na medida em que a gente vai ficando mais velho. Né? Então, assim, quando você está mais jovem, você, né, dá uma aula, os alunos vibram, faz coisa. Né? Depois você vai ficando mais velho, a tendência, primeiro, porque é mais do mesmo. Né? Mas a segunda coisa é que não tem mais essa empatia com os alunos. Então, a mesma coisa funciona, eu acho que um pouquinho para escrever. Quando a gente chega mais velho, a gente tem um monte de coisas na cabeça, mas a gente já não tem a mesma energia e a empatia até para escrever, na forma que as pessoas gostam de ler hoje em dia. E cá entre nós, hoje ninguém lê mais não, viu, Pedro? O neguinho vê o filme. Tem que começar a fazer vídeo, Paulo. Não, começar a fazer uns vídeos. Tem que fazer vídeo. Paulo Eugênio vai fazer TikTok. Não, eu não, porque eu não faço mais. Né? Podcast. Professor, vamos fazer um grupo de WhatsApp para a disciplina. Eu falei, não, o WhatsApp é com o Bolsonaro. Tá? Eu mando e-mail. Se vocês quiserem, abram um e-mail e vejam um e-mail. Eu mando e-mail. Né? Eu tenho até um Dropbox, eu sou moderninho, eu tenho um Dropbox e tal, mas eu não vou abrir um grupo de WhatsApp com um aluno, eu vou receber mensagens às 2 horas da manhã, perguntando quanto que vai valer a prova, sabe? Paulo, tudo bem, Paulo? Obrigado pela palestra. Fala, Rafael. Nossa, vou dar um conselho aí. Esse pessoal novo, né, que vai, aí ele tem maior gás, aí os alunos adoram, sabe, tal, porque realmente as pessoas têm coisas novas para mostrar. Né? Mas você pode fazer, Parabéns, Rafael, pelo paper lá. Contando a gente não consegue assistir, não.
Você pode fazer um romance contando as histórias dos seus alunos aí em campo como armadilha para atrair e contar sobre biologia reprodutiva. Eu realmente gostaria de saber fazer essas coisas. Eu realmente gostaria de saber fazer essas coisas, assim, de escrever, sabe? Eu acho fantástico, né? O cara... Gente, eu fico julgando esse negócio de projeto CNPq, eu fico bobo de ver. Assim, os caras escrevem, os caras devem escrever 2 papers por dia, não é possível. Sabe? Os caras escrevem bem, os caras pensam títulos diferentes, os caras estão... Sabe? Eu falei, porra, meu... Quando eu crescer, eu vou ser igual a esses caras, mas assim, não dá mais. Parece até que é divertido, né, Paulo? Não, exato, não. Os caras devem escrever sentado no boteco, tomando cerveja, ele escreve, não, faz paper para Ecological Letters. Não, o Rafael terminou de publicar lá, né? Não é todo mundo que faz esse trem, não. Né? Então, eu acho que é uma coisa legal. E eu gostaria disso, sabe, Rafael? Eu gostaria de ter essa presença de espírito para escrever esses casos, assim, né, que a gente vive e a gente vai até esquecendo. Né? Eu estou tendo, ainda não estou tendo problema de Alzheimer, mas eu estou tendo um problema de Alzheimer eletrônico, porque eu estou começando a perder os meus arquivos. Outro dia eu perdi todas as fotos de uma viagem que a gente fez, assim. Nossa. Não sei onde foi parar. Então, a mesma coisa quanto as histórias da gente, mesmo que não esteja com Alzheimer, você vai esquecendo, né? Você vai esquecendo as histórias. Se junta com os alunos aí, Paulo. Faz um romance que vai ser sucesso, vai fazer sucesso no Brasil inteiro. Isso vai. Isso aí tem que ser um povo que escreva bem. Né? Tem que ser o que é realidade. Mas é legal. Eu acho que essa coisa de vida, né, Vinícius, que você colocou. Isso é rico. É uma coisa muito legal, porque quando você chega mais para frente na carreira, que você olha para trás, assim, o tempo inteiro, a gente está com aquela síndrome de PhD blues, né? E com aquela coisa de. Como é que chama a coisa, Pietro? De você ficar achando que vai ser uma fraude, né? Aqueles negócios que o pessoal... Síndrome do impostor. Síndrome Pietro Maruyama. Quem dera. Isso que eu perguntei para ele, mas... É que um dia vão... Eu também tenho o mesmo temor, que um dia vão descobrir que eu sou uma fraude, né? Que eu ponho o dedo no nariz e tal, coisa. Essas coisas todas são... Mas aí, depois, quando você... olha para trás, e aí você vê, não, putz, eu fiz um monte de coisa, né, consegui ajudar na formação de um monte de gente, publiquei um monte de coisa, aí você fica todo contentinho, né? Aí, depois, essa coisa dura muito pouco, dura até você mandar o próximo trabalho para publicação, ainda destruir ele, mandar de volta, e você ter que submeter ele mais 5, 6 vezes, então, essas coisas não melhoram. Pior que a gente gosta um pouco dessa história, né? Mas assim, eu não gosto. Eu confesso para você que eu não gosto. Não, fazer não exercício. Gosta, não. Lógico que gosta. Eu não gosto. Eu faço exercício, eu não tenho receptor para endorfina. Eu faço exercício porque eu preciso fazer. Tem 3 semanas que eu não faço exercício, porque está no lockdown em Uberlândia. Então, eu tenho toda a justificativa do mundo para não fazer exercício. É menos pecado. Gente criada como eu, cristão, faz as coisas por medo de ir para o inferno. Porque tem medo de pecado. É isso, Vinícius. A gente faz coisas, a gente corre, porque senão você vai ter colesterol, que é assim, pertinho do demônio. Então, eu acho que é isso. Quando a gente... o que eu ia falar, tá vendo? Perdi o que eu ia falar. Mas quando a gente... no caso de escrever, por exemplo, eu não gosto de escrever. Eu escrevo porque eu acho que é a minha obrigação. Eu recebo um salário no final do mês e tal, e eu tenho que escrever, faz parte do processo. Né? Mas, assim... Gostar mesmo, eu gosto de leite condensado. Só menos que o Bolsonaro, mas... né? De coisas doces, eu gosto. Eu vou morrer diabético, mas eu gosto. Milhões a menos. Milhões a menos, né, Paulo? Mas é legal, já pensou se escrevesse esses casos, né? Eu fico vendo, o João está nesse... O João Custódio, né? Está nessa... Ele ainda não está com PhD Blues, ele está com pré-PhD Blues, né? Que ele está com problemas com a tese dele. Então, ele fica mandando um monte de cartoon
de coisas sobre as dificuldades de fazer ciência, né? Foi muito legal, sabe? E eu acho que se você contar as histórias, se a gente começasse a juntar essas histórias, né, isso seria muito legal, né? Dessas dificuldades, né, que a gente tem, que os colegas têm, né? Doutorado de 11 anos, né, Paulo? Essas são outras coisas, mas assim, o que você aprendeu nesses 11 anos, né, é muito mais do que o doutorado. Né? O cara subia em árvore, o cara, sabe, né, tinha de tudo. Construir a casa. Do Cristiano. O mestrado já foi uma epopeia, né, com um computador roubado e tal. O doutorado, então, né, foi assim... A história do Cristiano, né? aí, Paulo, ia render uns 3 capítulos, só dessa brincadeira de computador. O Cristiano... Todo mundo ficou ansioso, cadê esse computador aí? Não, o Cristiano tem que escrever. Ele tem que escrever. Além de fazer a cerveja, ele tem que escrever essas histórias, né? Mas eu acho que se um dia a gente juntasse e escrevesse essas histórias, era uma coisa legal. Né? Mas, assim... Mas não é pecado deixar de escrever história, mas é pecado deixar de publicar, né? Então, como eu tenho medo de morrer no pecado, então eu tenho que continuar publicando, fazendo os meus trabalhos. É mais ou menos por aí, mas assim, gostar mesmo, até agora eu não consegui gostar, não. Não tenho receptor para publicação, sabe? Assim, Gente, o papo tá bom demais, mas a gente tá quase batendo 2 horas. Tô vendo que o pessoal já tá... Não, já foi embora. O pessoal tá saindo e eu queria, antes que todo mundo saísse, agradecer o Paulo por ter vindo aqui abrir a série dos seminários. Obrigado, Paulo. Bateu aqui. Eu que tenho que agradecer. Olha, 2 horas aí, 40 pessoas ainda ligadas nesse trem. E olha, Paulo, foi muito divertido. Bateu, com certeza passou de 100 pessoas que vieram assistir. Tem um turnover, né? Mas a gente teve oscilando aqui até 95, mas com certeza se a gente pegar quem entrou, saiu, foram mais de 100 pessoas. Então com certeza é o recorde aqui da nossa... Isso tem um problema muito sério, é que depois eu vou ter que dar outras palestras, né? Vou ter que fazer outras palestras. Já te todo convocaram mundo já aqui, viu. Já te convocaram pro Congresso de Botânica, parece que não vai ter como recusar. Não. Verdade, Paulo. E eu estava aqui de olheira, né? E aí agora eu gravei aqui a sua fala, que você disse que está aceitando todos os convites. Não tem problema, não. Boa, Vera. Vera, eu logo eu vou estar igual a Nanusa. Eu vou para o Congresso de Botânica e vou apresentar a mesma coisa. Será bem-vindo, os alunos se renovam. Falando... É isso mesmo. E os assim, alunos estão me perguntando aqui. Todo mundo gosta, né? Eu acho que é legal. Eu acho que é isso mesmo. Então, né? eu também. Eu não tenho problema, não. Tá? Falar nisso, Vinícius, resolve um problema aqui. Meus alunos estão querendo saber se vai ter certificado, professora, vai ter certificado desse curso. Não, eu tenho declaração para vocês. A princípio, não. Mas eu falei com a Renata, inclusive, agora, aqui, um pouco antes da palestra, para ver uma forma de registrar aqui na UFO, né, como atividade de extensão. Vamos ver como é que vai ser. Mas os seminários continuam. Então, venham sempre. O seminário sempre acontece de 15 em 15 dias. Quinta-feira, 16 horas. A gente sempre intercala um pesquisador e uma pesquisadora. E a gente faz a divulgação nas redes sociais. Então, a gente tem uma página no Instagram, que é o @nerp_ufo. E agora a gente tem o site também, né? Que é o nerpufo.com.br. Então é só entrar lá, fica lá registrado os eventos. E essa conversa aqui, eu vou fazer o upload também. Vou deixar o link, falar para o pessoal colocar o link. Tá bom? O NERP é um grupo de pesquisadores e pesquisadoras aqui da Universidade de Uberlândia. Então... Olha, vocês estão de parabéns, viu? Meus amigos aqui estão bombando no meu zap. Né, porque eu já sei... Né, eu já estava recomendando a palestra do Paulo, né, que eu já sei que
vai ser só benefício sobre polinização, assunto que eles gostam muito, e eu quero te agradecer por oferecer essa oportunidade e parabenizar o Paulo. Bom, eu não preciso falar que sou fã dele, né? Então, e registrar aqui para vocês, né, que eu estava morrendo de saudades, né, dessa turma, eu lembro. Aqui do Felipe, eu conheci ele em iniciação científica, agora é colega, né? Então, estou muito contente, muito difícil essa situação que a gente está passando, mas eu espero que com todas essas adversidades, né, a gente possa se ver mais vezes, que vocês participem do congresso, né? Nós estamos numa luta muito grande, mas dando o nosso melhor, né? Todo momento é uma mudança, mas nós estamos assim firme e forte, tá? Então, meu abraço, obrigado, Vinícius, ao grupo que está organizando, ao Paulo. A gente que agradece, a gente que agradece você e todo mundo que veio aí prestigiar, e o Paulo, mais uma vez, também, que foi quem chamou aí todo mundo para assistir, foi incrível, viu, Paulo? Obrigado. Muito legal, gente. E a gente se vê daqui 15 dias. Sim. Tá bom? Sim. Foi muito bom ver tanta gente, foi muito legal. Foi muito legal. Bom. Obrigado. Muito tempo. Beijão pra vocês, se cuidem. Tchau. Um abraço, beijo. Até a Obrigado, próxima. Paulo. Abração. Tchau, tchau.